Então, bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar de volta as nossas aulas, então passamos por um período de férias aí das aulas, mas voltamos com tudo. Então, eu escolhi esse artigo para fazermos hoje, que é um guideline, na verdade, sobre antitrombóticos no contexto da hemorragia intracraniana. Acho que é algo muito importante para a gente. Algo muito frequente também, a gente ter pacientes idosos que chegam em uso de anticoagulantes por outras causas, causa cardíaca, ou até mesmo por outros eventos neurovasculares. Mas esses pacientes, às vezes, acabam fazendo um AVC hemorrágico e a gente se depara, então, com o fato de reverter, não reverter, o que fazer para parar esse sangramento, não fazer nada e como manejar esse paciente. Então, essa diretriz eu achei ela muito boa para a gente ter um guia mesmo para poder manejar esses pacientes. E são pacientes não só que vêm ao hospital neurológico, né? São pacientes de emergência que você pode eventualmente ter em qualquer UTI que você passar. Então, vamos lá, Thaís vai fazer a apresentação hoje. Bom, então, como a Carol já disse, é uma diretriz para a reversão de antitrombóticos da hemorragia intracraniana, baseada... aqui não tem. Aqui, ó, passa aqui, ó. Tá. Baseado, então, nesse guideline que foi publicado na Neurocritical Care em 2016, foi... aqui do lado tem mais coisa. É um guideline, então, que tem como contexto, então, a hemorragia intracraniana que acontece nos nossos pacientes, que ela pode ser devastadora. E o que ele frisa bem é que a gente tem que fazer uma rápida reversão desses agentes antitrombóticos, para que a gente possa limitar a expansão desse hematoma, melhorar os desfechos, tanto desfecho funcional quanto mortalidade, tá? E ele começa dizendo que o uso de agentes antitrombóticos, hoje em dia, a gente usa numa variedade muito grande de situações, seja em caso de AVC isquêmico, em caso de TEP, TVP, pacientes com FA, que é uma das principais causas do uso de anticoagulantes, e o uso tende a aumentar ao longo do tempo, principalmente em relação ao envelhecimento da nossa população, quanto ao aumento da incidência de FA. Então, ele também compara, ele diz que a hemorragia associada ao uso de antitrombóticos em relação às hemorragias espontâneas, eles apresentam maior risco de expansão secundária, de óbito e um pior desfecho funcional, tá? A metodologia do artigo, então, reuniu tanto a Neurocritical Care Society quanto a Society of Critical Care Medicine. Então, juntou neurocirurgiões, neurologistas, enfermagem, farmácia, profissionais de medicina de emergências, hematologistas, todos eles se juntaram, então, para analisar estudos de janeiro de 2013 até novembro de 2015, tá 2015 ali, mas é 2015, para poder criar esse guideline de uma forma mais prática. Eles não revisaram tanto a teoria, assim, de cada antitrombótico, mas foi mais um guideline prático. Bom, a população-alvo, então, são adultos, então, pacientes acima de 18 anos, que têm apresentado esses vários tipos de hemorragia intracraniana, seja, coloquei aqui na ordem, vou tentar, não sei se aparece, doutor Álvaro, a nossa certa, acho que não, né? Não. Você pode fazer aqui, ó, Thaís, tá vendo? Com a caneta. Ah, tá. Talvez mas só para ir mostrando aqui. Aí. Só para ir mostrando aqui. Aqui no... não vai dar certo. Mas na ordem, eu coloquei fotos ali de hemorragia subaracnoide. A segunda foto seria um hematoma intraparenquimatoso. A terceira foto, uma hemorragia intraventricular, ou com hematoma subdural, hematoma epidural também. E do lado tem uma foto de uma contusão intracraniana. Então, todos esses são imagens que mostram hemorragias intracranianas. Seria um caso que a gente teria que reverter os nossos antitrombóticos. Os antitrombóticos, eu só coloquei essa lista para a gente falar de todos que a gente vai citar, tá? E aqui eu coloquei rapidamente a cascata de coagulação, mostrando onde cada antitrombótico age.
Então, tem alguns que agem direto no fator 2A, alguns direto no fator 10, alguns que são reversores da trombina. Então, só para a gente revisar rapidamente, eu não vou me ater a isso, senão a aula iria ficar muito longa. Então, falando inicialmente sobre os antagonistas da vitamina K, ou seja, os cumarínicos. Como que eles agem? Eles têm várias proteínas no nosso sangue, ali em cima eu coloquei proteína S, a proteína C, alguns fatores de anticoagulação, o 2, o 7, o 9, o 10, eles são fatores que são dependentes da vitamina K para fazer uma carboxilação e virar fatores ativos. Então, os antagonistas da vitamina K fazem com que não ocorra essa descarboxilação e não sejam feitos esses fatores ativos. Então, são fatores inativos que, com isso, iria gerar a nossa anticoagulação. Dentro desse grupo, né, tá a varfarina, o acenocumarol, dicumarol. As hemorragias pelos antagonistas são cerca de 10 a 12% de todas as nossas hemorragias intraparenquimatosas, então é um número bem grande, tá? O uso dos cumarínicos dobra o nosso risco de hemorragia intraparenquimatosa. Acontece em 0,3 a 1,1% nos pacientes em uso. O risco aumenta com o RNI, mas a gente tem que lembrar que a maioria dos casos de hemorragia acontece com RNI no alvo, ou seja, RNI de 2 a 3, mas o risco aumenta conforme esse RNI aumente. As hemorragias intraparenquimatosas, então, são responsáveis por 90% dos óbitos nesses pacientes em uso de cumarínicos. A expansão do hematoma acontece mais ou menos em até 72 horas, então são 3 dias de risco para esse paciente aumentar essa hemorragia. E em casos de hematomas pequenos, sem alteração neurológica e um RNI menor do que 2, a gente tem que avaliar o nosso risco-benefício de reverter essa anticoagulação. Em casos de hemorragia associada à trombose venosa central, a gente não pode reverter esses pacientes, porque tem um risco aumentado de fazer expansão desse hematoma. Então, é uma contraindicação. A gente tem que cuidar também em casos de isquemia, trombose ou CIVD concomitantes a essa hemorragia, também por risco de aumento de isquemia e trombose. E lembrando que a não correção da RNI em 2 horas, ele é um preditor independente de óbito e incapacidade grave nesses pacientes. Eu fui colocando, vocês vão ver mais para frente, em vermelho os nossos agentes de reversão, para a gente comentar algumas coisas sobre eles. Então, dentro da classe dos cumarínicos, a gente pode usar a vitamina K, que é a fitomenadione, tá? A gente tem poucos estudos que falam sobre a monoterapia na hemorragia intracraniana. Era estudada mais em outras populações, não exatamente na hemorragia craniana, tá? A vitamina K, então, ela é muito recomendada, que ela tenha uma ação duradoura, sustentada, apesar de ser uma ação mais retardada. Lembrando que tem os estudos que esse artigo mostra, ele fala que 50% de expansão quando ela é usada sozinha, em relação a 19% quando é associada ao complexo protrombínico, e 33% quando é associado ao plasma fresco congelado. Então, com essa frase, a gente vê já inicialmente que a vitamina K tem um melhor resultado para prevenir expansão quando a gente usa ela juntamente com o complexo protrombínico. Lembrando que ela tem 3 formas da gente administrar, tanto via oral, quanto endovenosa, quanto a subcutânea. E a forma que é mais efetiva seria a endovenosa. Ele fala também que uma dose única e alta de 10 mg endovenosa, ela é mais efetiva do que a gente fazer 3 doses, que às vezes tem alguns lugares que falam de fazer em doses divididas. O plasma fresco, então, ele é formado por fatores de coagulação e proteínas do sangue, todos eles, tá? É algo disponível e barato. Com o uso dele, né, a normalização depende do RNI e da dose de plasma que a gente usa. Coloquei ali embaixo que a dose usual é de 5 a 20 ml por quilo, sendo que em alguns casos a dose de 30 ml por quilo pode ser usada também. O uso do plasma, então, é associado a um maior risco de
é indicado em caso de maior risco de hemorragia grave, o maior risco de óbito e incapacidade grave, tá? Isso em relação ao uso do complexo protrombínico. Então, em casos mais graves, a gente opta pelo plasma. A correção da RNI no uso do plasma se dá em até 30 horas. E as principais complicações do uso do plasma, então, é o edema pulmonar, sobrecarga volêmica e reações relacionadas à transfusão, como taco, trale. Então, a gente tem que cuidar. O concentrado de complexo protrombínico e o concentrado ativado, então, ele possui quantidades variáveis dos fatores 2, 7, 9 e 10, as proteínas C, S e Z, além de heparina. Lembrando que a principal diferença do complexo de 4 fatores por de 3 é que tem a presença do fator 7 no complexo de 4 fatores. Então, em geral, a gente prefere utilizar o complexo de 4 fatores, por conta desse fator, do fator 7. As vantagens dele em relação ao plasma é que ele tem mais rápido preparo, ele tem um menor volume também, então não tem tanto aquelas complicações de hipervolemia e sobrecarga, e ele tem uma mais rápida reversão do nosso RNI. Então, comparado com o plasma fresco, eu já citei, assim, né, o que é melhor usar o complexo protrombínico. Lembrando que a associação dos dois não é indicada, não apresenta melhor desfecho, tá? A gente, inclusive, aumenta o risco quando a gente usa os dois juntos, tanto de trombose e outras complicações também. Lembrando que a repetição de doses também, ela não é indicada, tá? Só aumenta os nossos efeitos colaterais. O fator 7 recombinante eu coloquei aqui, também que ele tem uma rápida reversão, mas é algo mais caro. Lembrando que o uso dele leva a alta taxa de trombose, chega até a 24%, então é muito grande o risco, então a gente evita usar e não é recomendado. Nesses quadros verdes, eu fui colocando no final de cada um, então, o resumo das recomendações. Então, primeiro, descontinuar o uso. Segundo, não reverter em caso de suspeita de trombose venosa central. Terceiro, avaliar a reversão em caso de trombose sintomática, isquemia, trombocitopenia e CIBD, que são aquelas situações que aumentam o risco tanto de expansão quanto de isquemia. A quarta orientação seria administrar a vitamina K o mais rápido possível, naquela dose de 10 mg endovenoso. O quinto seria complexo protrombínico de 4 fatores, tá? Lembrando que não é recomendado associação com plasma fresco ou fator 7. A dose tem que ser sempre baseada no peso do nosso paciente RNI. A gente, então, vai fazer uma repetição seriada do nosso RNI, tá? Fazer em 1 hora depois que a gente administrar esse complexo protrombínico e depois seriar a cada 6 ou 8 horas. E os nossos passos subsequentes vai ser baseado por esses valores. Uma nova dose, então, aumenta nosso risco de complicação, então ela não é indicada uma nova dose de complexo protrombínico. A sexta recomendação é que eles não recomendam a administração do fator 7. E se o complexo protrombínico não estiver disponível, a gente vai utilizar outro tratamento. Indo então agora para a reversão de inibidores diretos do fator 10A. O principal deles que a gente usa é a rivaroxabana, mas a pixabana e a edoxabana também a gente tem usado bastante, principalmente no contexto de doenças cardiovasculares, FA. Eles impedem a conversão da protrombina para trombina, que é dependente do fator 10A. Lembrando que eles têm um risco menor de hemorragia intracraniana quando comparada à varfarina. Então, por isso que eles têm sido anticoagulantes mais utilizados hoje em dia, além de ter uma posologia melhor. A meia-vida deles é curta, então, em geral, a descontinuação dessas medicações são suficientes em caso de hemorragias menores. E lembrando que eles são drogas não dialisáveis, então a hemodiálise não vai resolver o nosso problema. O uso do carvão ativado depende do tempo em que foi ingerido. Ele recomenda 50 gramas, se e somente se foi utilizado a pixabana nas últimas 6 horas, edoxabana nas últimas 2 horas apenas e a rivaroxabana nas últimas 6 a 8 horas. Lembrando que ele tem um menor efeito na rivaroxabana por conta da absorção gástrica, que é muito rápida,
e a gente tem que cuidar com o risco de broncoaspiração dos nossos pacientes. Nesse estudo, ele até recomenda que não seja feito em pacientes não entubados ou que não estejam com sonda, tá? Por esse risco muito aumentado de broncoaspiração. O concentrado de complexo protrombínico, então, deve ser feito em 30 minutos do ictus do nosso sangramento, tá? Para prevenir expansão, restaurar os fatores 2 e 10, mas lembrando que ele não corrige o TAP dos nossos pacientes. Estudos mostram reversão completa ou parcial de anormalidades de coagulação por rivaroxabana em indivíduos saudáveis. Esse estudo não mostra indivíduos com hemorragia intracraniana, ele estudou só em indivíduos saudáveis. Então, nas doses de 50 unidades por quilo, no de 4 fatores, ou o complexo protrombínico ativado de 25 a 80 unidades por quilo. Lembrando que até a publicação desse artigo não tinha estudos suficientes na hemorragia intracraniana para avaliar a eficácia. O plasma, então, tinha poucas informações, então, e não tinha nenhum estudo relacionando o plasma junto com esse complexo protrombínico. E o principal de tudo que a gente usa em caso de hemorragia intracraniana são os antídotos específicos. Nesse artigo específico, como ele tinha sido publicado em 2016, ainda não tinha sido aprovado o Andexanet, mas ele foi aprovado em 2018, se eu não me engano, e é o principal antídoto para rivaroxabana. Então, é uma forma recombinante do fator 10, e a posologia dele seria, se for baixa dose de rivaroxabana ou apixabana, né, que seria menor do que 10 e menor do que 5 em apixabana, a dose seria de 400 mg em 30 minutos. E após isso, uma infusão de 480 mg em 2 horas. Ou se a dose for maior do que aquelas citadas, seria 800 mg em 30 minutos, seguido de uma infusão de 960 mg em 2 horas. Então, resumindo essa parte das recomendações para os inibidores diretos do fator 10A, o primeiro, sempre, já para resumir para vocês, sempre vai ser descontinuar o uso da medicação e a gente ter informações sobre o horário e a quantidade que foi feita da última dose. A reversão, então, deve ser sempre guiada pelo sangramento e não por exames laboratoriais, pré-RNI, KPTT. A gente tem que ver como está o sangramento do nosso paciente. Administração de carvão ativado, então, dependendo do tempo de ingesta. A quarta recomendação seria o complexo protrombínico. E a quinta seria, na verdade, que seria a primeira, né? O Andexanet, que seria a primeira escolha. Eu coloquei ele ali embaixo, porque até, repito, quando foi lançado esse guideline, ele não era liberado pelo FDA ainda. Então, depois que liberou, o Andexanet é sempre a nossa primeira escolha. E o fator 7 recombinante, lembrando que não é recomendado pelo alto risco de trombose. Falando agora dos inibidores diretos da trombina, que entra nesse grupo a dabigatana, bivalirudina, argatroban e a desirudina. A incidência, então, com a dabigatana, que é o que a gente mais tem acesso ao uso, assim, seria de 0,2 a 0,3% ao ano. Eles também têm o menor risco de hemorragia intracraniana comparada à varfarina. E se a ingesta for num tempo maior do que 3 a 5 meias-vidas, a nossa reversão não é indicada. Só descontinuar já seria suficiente, porque se a gente fizer a reversão, provavelmente ela não vai ter mais efeito. A hemodiálise, nesse caso, pode ser útil, mas seria com um fluxo alto e a gente tem que cuidar com o risco de rebote. Inclusive, hemodiálise, a gente tem que cuidar com risco de aumento do edema cerebral, por aquelas diminuição da ureia. Então, nesses casos de hemorragia intracraniana, que aumenta muito o edema cerebral, a gente tem que cuidar bastante com hemodiálise nesses casos. Carvão ativado, eles indicam apenas se tiver em menos de 2 horas da ingesta. E no caso dos antídotos, que o que a gente tem atualmente disponível é o idarucizumab. Tá? Ele é um fragmento de anticorpo monoclonal que se adere ao sítio da dabigatana à trombina. Ele tem um efeito fedose dependente, restaura parâmetros de coagulação, então TAP, PTT e os demais parâmetros,
em 88 a 98% dos casos, então ele é bem eficaz. A gente tem que cuidar que a gente não pode usar se o tempo de trombina for normal. A dose recomendada é de até 8 gramas endovenoso, geralmente a gente faz uma dose de 5 gramas, e ele não tem nenhum efeito protrombótico, então não apresenta esse risco. A principal, não é nem complicação, mas algo que a gente tem que cuidar é que o nosso corpo pode formar anticorpos contra ele, então se a gente usar várias vezes, pode ser que o nosso corpo não responda mais. Então, em um caso de uma segunda hemorragia, por exemplo, a nova dose pode ser feita em até 2 meses, mas a gente tem esse risco dele não funcionar devido à formação de anticorpos. E a nossa anticoagulação pode começar em 24 horas após o seu uso. O complexo protrombínico, então, também pode ser usado, tá? Naquela mesma dose de 50 unidades por quilo. E o plasma fresco, nos casos dos inibidores diretos da trombina, eles não têm nenhum efeito sobre a mortalidade, então eles não são recomendados. Então, as recomendações. Novamente, carvão ativado, depois hidaristuzumab de 5 gramas, dividido em 2 doses. O complexo protrombínico, se o hidaristuzumab não estiver disponível. Próximo, a gente poderia considerar a hemodiálise, lembrando sempre daquelas riscos de complicação que eu já citei. E se mesmo assim persistir sangramento depois de usar o antídoto ou complexo protrombínico, a gente pode repetir uma nova dose do antídoto ou ir para hemodiálise. Lembrando de não utilizar o plasma fresco ou fator 7 recombinante. Outro anticoagulante que a gente utiliza muito no nosso dia a dia é a heparina não fracionada. E ela age por inibição indireta do fator 10A e do fator 7A via antitrombina. E a incidência de sangramento é baixa, de 0 a 0,1% ao ano. Nosso principal reversor dela, então, seria a protamina, que não tem estudos que avaliam o estudo na hemorragia intracraniana, tá? E também não tem estudos que avaliam, assim, tem mais poucos estudos sobre a reversão de doses profiláticas, então a gente só reverte doses terapêuticas. A dose, então, da prota seria 1 miligrama para reverter 100 unidades de heparina administrada nas últimas 2 a 3 horas. A gente tem que cuidar com doses muito excessivas dessa protamina, porque ela é um anticoagulante, tá? Então, dose muito excessiva pode exacerbar nosso sangramento. E os eventos adversos principais é hipotensão, bradicardia, que são efeitos relacionados à velocidade de infusão. Então, a gente diminui esses efeitos fazendo uma infusão mais lenta. Então, a recomendação no caso de hemorragia com heparina não fracionada seria a reversão urgente, tá? Não recomendada reversão de dose profilática, apenas se o KPTT estiver prolongado. E o uso do nosso principal agente, que seria o sulfato de protamina nas doses que eu já citei. Lembrando que, mesmo que a gente faça aquela primeira dose de 1 miligrama para cada 100 unidades, se ainda assim o KPTT estiver alterado, a gente pode repetir a dose com 0,5 miligramas. Outra que a gente usa bastante é a heparina de baixo peso molecular, incluindo a enoxaparina e a dalteparina. Elas ativam a antitrombina, inibindo o fator 10A e o fator 2A. E lembrando que é algo que a gente sempre discute no nosso dia a dia, do uso de heparina de baixo peso ou a heparina não fracionada, entre elas não tem diferença clínica sobre taxas de sangramento, tá? Ela não tem nenhum agente de reversão específico. A gente usa a protamina, mas não é específico para ela. Então, a protamina neutraliza a atividade anti-2A, mas tem só um efeito parcial na atividade do 10A, tá? Mas a gente ainda usa, porque ainda assim ela melhora a hemostasia nesses casos. A dose recomendada, então, é 1 miligrama para cada 1 miligrama de prota para cada 1 miligrama de enoxaparina. Lembrando que ela só vai agir se for a dose utilizada nas últimas 8 horas. E a dose máxima é 50 miligramas. Se for uma dose que foi utilizada mais de 8 horas, a gente pode tentar utilizar, tá? Não é comprovado que funcione, mas é uma tentativa numa dose de 0,5 miligramas de prota para cada 1 miligrama de enoxa. O fator 7 recombinante, a gente usa se houver alguma contraindicação a protamina ou algum sangramento refratário após o seu uso.
e o plasma fresco, o complexo protrombínico e a hemodiálise não são recomendados. Aqui eu já citei, eu vou até passar, isso aqui é mais sucinto, então, continuar, reversão apenas de doses terapêuticas, não de doses profiláticas, o uso da protamina nas doses já citadas, considerar fator 7. Lembrando que o quinto ali é algo que eu não tinha falado, que reverter da anaporóide a gente faz com fator 7A recombinante e não utilizar plasma ou complexo protrombínico. Nas hemorragias em uso de pentasacarídeos, que na nossa prática a gente tem o principal deles é o fondaparinux, ele potencializa a inibição do fator 10 via antitrombina, então ele impede a formação do complexo protrombinase. Ele é irreversível pela prota. Então, o que a gente tem para fazer é o complexo protrombínico, na dose de 20 unidades por quilo. Se o complexo não estiver disponível ou for contraindicado, a gente pode tentar fazer o fator 7A recombinante. E aqui, falando sobre trombolíticos, que nós aqui do INC temos mais acesso, a gente tem muitos pacientes sujeitos a esse risco, tá? Que são trombolíticos usados principalmente em caso de AVC isquêmico agudo, TEP ou infarto com supra. O mecanismo de ação desses trombolíticos, então, ele impede, quer dizer, ele forma, na verdade, plasminogênio em plasmina, e essa plasmina, a plasmina vai fazer uma quebra da fibrina e do fibrinogênio em fragmentos solúveis. Então, ele quebra esse nosso trombo. Vai dar para mostrar aqui. O nosso trombolítico, então, age nessa parte aqui, fazendo essa reação de plasminogênio para plasmina. Eles são divididos em trombolíticos fibrinoespecíficos, que eles ativam somente a fibrina, então eles quebram a fibrina, e os não fibrinoespecíficos, que eles quebram tanto fibrina quanto o fibrinogênio. Como principal exemplo, a gente tem o RTPA como específico e a receptoquinase como não específico. Então, no uso de trombolíticos, essa degradação de fibrinogênio é um forte preditor de hemorragia intraparenquimatosa após a administração, principalmente ali ele citou o AVC. A quebra desse fibrinogênio, então, produz efeitos antiplaquetários, lembrando que os valores das plaquetas podem se normalizar até 12 horas depois da exposição. E a correção dos níveis do nosso fibrinogênio ela é muito lenta ao longo dos dias, porque os nossos trombolíticos têm uma meia-vida muito longa. Então, a gente tem que cuidar, assim, com o nosso grande risco de hemorragia. A hemorragia intraparenquimatose, então, acontece em 2 a 7% dos pacientes que receberam a alteplase por AVC isquêmico. E, nesses casos, a expansão do hematoma ocorre em 40% dos casos e a mortalidade é bem alta, chega até a 61% em 3 meses. Ele indica, então, agente de reversão nas primeiras 24 horas de uso. Em caso de deterioração sintomática ou hemorragia grande com efeito de massa. Se não tiver esse caso, a gente tem que pensar se a gente vai reverter ou não, pelo risco da reversão, né? Ninguém fez trombolítico à toa, então a gente realmente tem que dosar o risco-benefício. O nível de fibrinogênio menor do que 150, ele é um fator independente associado à expansão do nosso hematoma. E também ele cita que não houve diferença de mortalidade, ou score de Rank ou expansão do hematoma após reversão em relação ao manejo conservador desse sangramento. A hemodiálise, nesse caso, também é ineficaz. Então, ele cita que, inicialmente, a gente vai pensar em fazer crioprecipitado, que tem todos esses fatores ali, fibrinogênio, fator 8, fibronectina, fator 13 e o fator de von Willebrand. E a dose seria inicialmente 10 unidades. 10 unidades de crioprecipitado corrigiria 70 mg por decilitro do nosso fibrinogênio. Também, nossa segunda ação seria o uso de antifibrinolíticos. Ele cita o ácido aminocapróico e o ácido tranexâmico, que se ligam ao plasminogênio e bloqueia essa conversão para plasmina e não
desencadeia aquela cascata da quebra da fibrina. E a infusão de plaquetas ainda é questionado se eles recomendam ou não, tá? Então, para a gente reverter trombolíticos, inicialmente a gente vai usar crioprecipitado na dose inicial de 10 unidades, depois os nossos agentes antifibrinolíticos, o ácido tranexâmico na dose de 10 a 15 miligramas por quilo em 20 minutos, geralmente a gente faz a dose mais alta de 15 miligramas, e o ácido aminocapróico, que é um pouco menos disponível, mas dá para usar também na dose de 4 a 5 gramas EV. Depois que fizer essa dose, a gente dosa nosso fibrinogênio, a gente tem como alvo manter ele acima de 150. Se ainda assim, ainda estiver abaixo de 150, a gente pode fazer uma dose adicional de crioprecipitado. E fica como incerto a infusão de plaquetas. E para a gente, estamos chegando ao fim, falar sobre os agentes antiplaquetários. Entre eles, tem aqueles vários tipos, inibidores da COX, inibidores da adenosina de fosfato, inibidores da fosfodiesterase, antagonistas dos receptores de tromboxano, tirofiban, que entra ali na parte dos antagonistas de glicoproteína 2B e 3A, que a gente vê bastante no nosso dia a dia. Então, é controverso se esses agentes antiplaquetários realmente influenciam na expansão do nosso hematoma e no desfecho neurológico. Lembrando que tem alguns inibidores que são irreversíveis das nossas plaquetas e alguns que são reversíveis, tá? E essa reversibilidade dura mais ou menos de 3 a 5 meias-vidas. A transfusão de plaquetas, então, é muito questionado se realmente melhora a nossa função plaquetária depois que a gente transfunde, tá? E ela só é indicada em casos em que há disfunção plaquetária com uma neurocirurgia. Então, se forem pacientes que não forem submetidos a nenhum procedimento cirúrgico e apresentarem hemorragia, a gente não precisa transfundir plaquetas para esses pacientes. Lembrando que a transfusão de plaquetas também é inefetiva em caso de hemorragias por inibidores da GP2B3A, ou seja, inefetiva no caso de uso de tirofiban ou de AINES. E se a gente optar por essa transfusão, a gente sempre tem que lembrar que tem que esperar 3 a 5 meias-vidas do agente que a gente usou para evitar a inibição, senão a gente usou AS agora, por exemplo. Aí vou lá, transfundo plaquetas, essas plaquetas vão ser também atingidas por esse AS. E a dose recomendada é 1 unidade para cada 10 quilos de peso. A desmopressina, ou DDAVP, também pode ser recomendado, tá, para estabilizar a função plaquetária na dose de 0,4 microgramas por quilo. Ele aumenta a liberação endotelial de fator 8, de von Willebrand, e a expressão de glicoproteína na membrana plaquetária. Dessa forma, ele aumenta a adesão dessas plaquetas no nosso endotélio. Ele melhora, então, a função plaquetária, tanto em inibidores da COX e inibidores do receptor de ADP também. Então, é algo que a gente pode pensar em usar. O plasma fresco ou crio, tem poucos estudos que sustentem o uso e a sua função. Então, para resumir novamente o uso de agentes antiplaquetários, infusão de plaquetas só é indicada em pacientes que forem se submeter à neurocirurgia. Eu estou frisando isso porque a gente sempre tende a, paciente está sangrando, vamos infundir plaquetas. Se não for operar, não precisa infundir plaquetas. Que mais? Que eu não falei ali. Ali já foi tudo citado. Ali o último, então, a gente considerar uma dose de desmopressina. Então, para finalizar, o artigo era muito grande, tá? Mas a gente tem que sempre levar em conta que o desenvolvimento de novos antitrombóticos e novos agentes de reversão leva a uma evolução muito rápida dos nossos tratamentos. Inclusive, tem 5 anos que esse estudo já foi publicado e muita coisa já mudou. Então, a gente tem que revisar isso constantemente, todos os dias. É algo que aumenta muito a mortalidade dos nossos pacientes. Então, a gente tem que saber reverter e lidar com esses casos. Acho que é isso. Ok, muito bem, parabéns, Thaís. Ficou muito boa a aula, bem completa. São vários
temas, né? Várias medicações que os pacientes usam. Antigamente todo mundo era anticoagulado com cumarínico, mas aumentava muito o risco de sangramento, veio os novos anticoagulantes. Basicamente, a gente acaba deixando para usar a varfarina para aquele paciente que tem uma FA valvar. Nos outros pacientes, geralmente é só os novos anticoagulantes. O ruim de você usar a varfarina é que, além de aumentar o risco de sangramento, você também tem que ficar controlando muito frequentemente o RNI desse paciente. Então, esse paciente tem que ser um paciente assíduo às dosagens. Mas o fato de você usar os novos anticoagulantes se prende a não ter um fator, alguma coisa que possa te ajudar na reversão. Então, alguma coisa a gente tem. Então, você comentou ali sobre o adabigatana, que é o Pradaxa, que a gente tem o Praxbind, que é o Darcizumab, e aqui no hospital nós temos ele para usar. Então, não é todo lugar que tem, é uma medicação cara, pouco disponível no Brasil, mas aqui no hospital a gente pode usar. Então, vocês vão ver que muitas das vezes os pacientes que acabam saindo anticoagulados daqui podem ser optados por ser anticoagulado com Pradaxa, porque a gente tem o reversor, caso isso aconteça. Para os outros medicamentos, como o Xarelto, Lixiana, o que a gente teria, que seria o Andexanet alfa, a gente não tem aqui. Então, ele foi aprovado pela FDA, mas a gente não disponibiliza isso. Eu acho que não sei se algum lugar do Brasil tem, eu acho que não. O que eu sei também é que alguns estudos têm mostrado que o uso dele, comparado com o complexo protrombínico, não tem tanta diferença assim. Então, é uma medicação super cara que a gente não sabe ainda se realmente ela vale esse custo. Tá? Então, para esses pacientes, o complexo ele vai super bem. O próprio complexo protrombínico é uma medicação pouco disponível no nosso país, né? Então, também não são todos os lugares que possuem, a gente está num serviço que tem a medicação, então temos essa sorte de poder fazer o uso dela, uma medicação fácil de aplicar, muito rápida, com um efeito muito bom mesmo. Que mais que eu tinha para comentar? Que você comentou sobre as tromboses cerebrais. Então, sempre que você tem um paciente que fez uma trombose venosa cerebral e ele evoluiu com um AVC hemorrágico, uma transformação hemorrágica após essa trombose, você, além de não reverter, você vai anticoagular esse paciente. Então, esse paciente, mesmo que tenha um sangramento, ele precisa ser anticoagulado. Por que você não vai reverter ele? Porque se você reverter, além de você impedir a recanalização, você vai aumentar a pressão venosa naquela região e assim poder levar um maior desenvolvimento dessa hemorragia, aumentando essa pressão venosa. Acho que basicamente era isso. Você abordou bastante coisa, a gente tem que ficar bem atento, então, nesses pacientes que usam anticoagulantes e chegam com algum evento neurológico, eles podem ter algum sangramento. Então, sempre pensar no exame de imagem, a tomografia é o que vai nos dar esse diagnóstico, ela é rápida de fazer, ela tem na maioria dos lugares, então ela facilita bastante por isso. Que mais? Lembrar que além desses 72 horas em que é o maior risco desse paciente ressangrar, principalmente as primeiras 8 horas. Então, esse paciente ele deve ser admitido numa unidade de terapia intensiva e ele vai ser tratado como um hematoma intraparenquimatoso, e aí tudo aquilo que a gente já sabe sobre controle pressórico, saber que aquele paciente ainda está sangrando, que essas primeiras 8 horas são essenciais, mas se você precisa ir de um tempo a mais, porque mesmo que ele não sangre nessas primeiras horas, pode ser ainda que ele tenha risco de sangrar nas próximas horas. Então, ficar bem atento para esse paciente aí. Acho que era isso mesmo. Se tem alguma dúvida, meninos, querem perguntar alguma coisa? Não? Tudo bem? E então, doutor? Bom, primeiro, parabenizá-lo pela aula. Não só o tema, a importância do tema, esse consenso, essa diretriz da Neurocritical Care Society é muito bom, embora as coisas mudem muito frequentemente. Acho que o núcleo principal daquilo que precisa ser feito está dentro dessas recomendações. Acho que só lembrar de que
principalmente para os residentes, para todos aqueles que estão começando, de que esse é um assunto que vai se tornar cada vez mais frequente e mais desafiador, porque a doença que mais mata no mundo são as doenças trombóticas, de um modo geral, né? Doença cardiovascular, doença cerebrovascular. Cada vez mais você tem drogas mais seguras para poder fazer antitrombose na prática clínica, mas como o número de pessoas usando antitrombóticos não para de crescer, cada vez mais pacientes com mais idade, com fator de risco, mesmo que sejam drogas mais seguras do que as drogas mais antigas, a base que tem usado terapia antitrombótica tem aumentado crescentemente, e isso faz com que as complicações também apareçam com cada vez mais frequência. Então, conhecer os riscos dessas drogas, reconhecer que um doente com uma hemorragia em qualquer lugar pode estar associado com uma terapia antitrombótica, e especialmente as hemorragias intracranianas, né, os hematomas subdurais, os hematomas epidurais, os hematomas intraparenquimatosos espontâneos, ou mesmo os doentes que fazem hemorragia por trauma ou por hemorragia subaracnoideia, as hemorragias associadas com trombolíticos. Então, acho que vocês vão cada vez ver isso com maior frequência. Há muitos anos atrás, a única coisa que a gente tinha para poder fazer para os doentes era plasma fresco, plaqueta e crioprecipitado. Mas isso mudou consideravelmente, né? Acho que a Thaís e a Carol têm ressaltado de que você ter dentro das unidades de terapia intensiva protocolos rápidos que sejam dirigidos para poder utilizar aquilo que você tem na tua prateleira e desenvolver também esforço para poder ter algumas coisas extras, principalmente o complexo protrombínico com o fator 7 ativado. Acho que isso deve ser um esforço de todos os lugares, de ter isso disponível, porque obviamente que isso faz a diferença, né? Quando a gente lê um ou outro trabalho ou uma ou outra recomendação dizendo que não tem muita diferença se você usar plasma fresco, tomem cuidado, porque os poucos estudos que foram feitos foram utilizados grupos randomizados e uma terapia com plasma fresco muito titulada para o peso do doente, plasma que estavam rapidamente disponível na prateleira. Foram excluídos aqueles doentes para os quais o risco era muito grande de fazer hipervolemia e etc, etc. Mas na prática clínica, o que vocês encontram não é isso. Frequentemente são pacientes que a volemia do plasma fresco faz diferença significativa, que são doentes que têm cardiopatia juntos, e a facilidade de você poder reverter com uma dose baseada no peso, com muito mais rapidez, com os complexos protrombínicos, acho que isso não tem dúvida aí. Do mesmo jeito que a gente não tem muita evidência que heparina de baixo peso molecular é diferente, por exemplo, do que heparina endovenosa contínua. Os estudos com heparina endovenosa contínua foram feitos de uma forma controlada e não utilizados na prática clínica. Quando você põe isso na prática clínica, heparina endovenosa contínua é muito mal usada. Então, não há dúvida que na prática clínica, heparina de baixo peso molecular é muito melhor que heparina contínua. Do mesmo jeito que não há dúvida de que a utilização de complexo protrombínico é muito melhor do que usar plasma fresco. Mas claro que se você não tiver o complexo protrombínico, o plasma fresco vai te resolver a maior parte das situações que você tem hemorragia associada com antitrombótico. Acho que como vocês já falaram. Mas assim, é ressaltar de que o tema é importante, está crescente, cada vez mais você saber qual é o antitrombótico, cada vez mais nós vamos ter os inibidores específicos para poder fazer na beira do leito, cada vez mais eles estarão disponíveis,
Acho que o complexo protrombínico talvez seja aquilo que as unidades de terapia intensiva mais tenham que investir, de poder ter isso disponível para todos os doentes. E acho que não esquecer do crioprecipitado nos doentes com hemorragia por trombolítico, né? Você não falou na utilização do Transamin. Não tem nada nessa revisão da utilização do Transamin em alguma situação? Carol, você quer dizer alguma coisa? Tem sim, doutor. Tem, eu acho que tá. Vamos ver. Aqui, tem sim. Ele fala, né, para usar o crio. Atrás ainda. Não, tava ali. Tava ali? Principalmente na utilização dos trombolíticos, né? Isso, fazer a associação do crio, o Transamin. Aí, plaqueta, geralmente, se tiver baixa, né? Se não tiver baixa, não, teoricamente, não precisaria fazer. Ok, acho que eram esses os comentários que eu tinha para poder fazer. E, parabéns mais uma vez pela reunião e pela manutenção da reunião de forma sistemática, às sextas-feiras. Obrigado, Carol. Obrigado, Thaís. Obrigada, doutor. Até mais, então, pessoal. Até semana que vem.